Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Vamos lá, né? Vamos lá. Bom, a gente vai dar continuidade à nossa conversa com o texto do Eckhart Tolle, né, que é do livro Poder do Agora. E o tema proposto é discutir um pouco sobre o que vem a ser a iluminação, né? O que nós chamamos de iluminação. Ele tem um conceito, assim, o que ele aborda no livro é um conceito que eu não tinha visto antes, né? Que é um conceito bem diferente, né? Sim. Se você vê o que é considerado iluminação no esoterismo e tal, é um pouco diferente os conceitos, né? Mas enfim, o que ele aborda nesse capítulo é estar acima do pensamento, né? Estar além do pensamento, né? Ele começa por aí. E é interessante que eu falava que eu revi esse capítulo, né? E o primeiro passo para entrar nessa seara, né? E que se tornou tão simples, é assim: só observa. Só observa. Ausente de pensamento, né? Isso é consciência. O barulho, né? Se você pensamento, né, e consciência são coisas totalmente diferentes, o que ele aborda, né? Fala assim: o pensamento faz parte da consciência. O pensamento é um veículo da consciência que deveria estar a serviço da consciência, né? Então, assim, para dar o primeiro passo e você entender isso que está sendo dito, né? Para e observa. Só observa, sem julgamento nenhum, sem pensamento nenhum. Você vai ver que nesse estado de presença, você está plenamente consciente no agora, ausente de pensamento. E você continua vivo. Né? Você toma consciência de que você não é o pensamento. Nós tínhamos proposto, inclusive, para quem nos ouve, um exercício isso, né? de prestar atenção no que está fazendo, né? Exatamente, mas a partir desse ponto, você separa em duas coisas. Você sente na prática o que é consciência, em estado presente, e o que é pensamento, o que é mente, né? O veículo da mente, essa voz interna que está, né? E justamente o que ele fala é que você viver em estado de presença sem o barulho da mente, isso é iluminação.
Esse é o conceito que ele coloca. Totalmente diferente ao esoterismo, que pinta a iluminação como um estado, né? Mas de fato é um estado de, na hora que você pratica isto, é um estado de prazer e de felicidade, de você estar presente sem perturbação interna. Na hora que você pratica isso, obviamente você entra nesse estado de felicidade, que é você, consciência presente, né? Os problemas somem, né? Porque o pensamento, quando é raptado pelo ego, né? E obedece aos pulsos egóicos, né? Você está predominantemente vivendo no passado ou no futuro, mas não no presente, né? E está julgando, e você entra naqueles vícios que ele cita, dos vícios de julgamento, por exemplo, onde o ego precisa sempre do contraponto, né? Sempre precisa do inimigo, né? Daquilo que não está bom para ele estar, né? E você entra em um sistema vicioso de pensamento com a ausência da tua consciência. Então, fazendo esse exercício, você já percebe que você não é pensamento, você é consciência. E você começa a entrar em uma outra dimensão de vida. É interessantíssimo. São 2 páginas, nem sei quanto é esse capítulo, mas é impressionante, porque ele te coloca em uma condição, te leva a uma condição diferenciada de você realmente entender o que ele está falando. Você sabe que eu fiz uma abordagem assim, eu não acho que o que ele está colocando se afasta dos outros conceitos. Eu vejo que ele é uma ótica nova sobre o mesmo problema. Só que, a meu ver, ele é muito feliz em fazer isso. Não, super feliz. Se você imaginar o esoterismo como sendo um estado de... a iluminação como um estado de êxtase transcendental, em que a Kundalini vai subir, né? É mentira? Não. O samadhi, né, do yogi, em que ele vai entrar num estado de presença divina e tal, é mentira? Não. Mas eu acho que é muito mais coerente e muito mais, ele consegue trazer para o nosso cotidiano de fato o que é. Porque os outros são conceitos que a gente não consegue alcançar muitas vezes, né? É verdade. Agora, isso não, ele fala, olha, é só você tenha calma. Calma. E aí tem 2 coisas que eu acho importantes. A primeira delas é, quando ele associa se eu falo de consciência, eu também falo de inconsciência. Está embutido um conceito no outro, né? É quase um contraponto. Mas se o estado de consciência surge quando a mente não está, a inconsciência está presente quando a mente está. E talvez por isso o budismo diga que a iluminação é simplesmente você afastar-se do sofrimento. E se eu pensar dessa forma também, a mente, portanto, é o meu sofrimento. Sem dúvida nenhuma. Mas assim, tudo isso é muito bonito, só que o que ele consegue fazer é colocar na prática, né? Então, a mente é o sofrimento quando dominada pelo ego. Sem dúvida, né? Claro. Porque quando a mente a serviço da consciência, perfeitamente, né? Que é o interessante, que você está vivendo num estado de presença, né? Onde tua mente ela trabalha em função do pulso que vem da consciência. Você vê, olha a importância do exemplo da carruagem, porque ele parece ser um exemplo simples e é didático, né? Uhum. E acaba assim não dando muito valor. É mais bonito um pentagrama todo Sim. colorido, ilustrado, né? Exatamente. Aquilo você fala, isso é bacana, mas no fundo é um conceito, na minha opinião, fundamental que acaba norteando você para... Sem dúvida, porque quando o passageiro consegue falar para o cocheiro, né? E o cocheiro obedecer, obviamente, a instrução que o passageiro está dando, é exatamente o que estamos falando. Sim. Né? Então, o símbolo da carruagem é perfeito, né? Quando há uma desconexão da voz do passageiro para com o cocheiro e o cavalo, quem toma conta da carruagem é o cavalo e o cocheiro. Aí eles vão para onde... Né? Viver nessa inconsciência,
onde o pulso do ego, né, maneja o pensamento, é o estado de sofrimento. Porque aí você vive os problemas. Que problemas? O problema da crítica, o problema que nada está bom, não é verdade? Sim. Agora, quando o passageiro está presente e ele utiliza a mente de forma direcionada, né, tudo muda. Só que o exemplo que ele coloca, por isso eu fiz naquilo que você explicou da iluminação, tem toda a razão. Eu interpretei assim: faça a experiência de observar sem julgar. E de repente você vai dizer, puta, isto sou eu. Isto eu consciência. Que paz, é pura paz. Mas é o ponto de partida para o que as outras filosofias falam da iluminação, né? É o ponto de partida para você fazer projeções, ou você fazer um samadhi, ou você fazer subir a Kundalini, coisa muito mais avançada que as outras filosofias colocam, né? O Eckhart Tolle, no seu livro, te coloca na porta de entrada a esse mundo. Então, e isso eu acho que é bacana, que é o segundo ponto que eu ia falar. Isso já é seu. Pois é. Já está aí, já é aqui. Não, ninguém precisa ir para lugar, já é aqui. Já é aqui. Começou. Exatamente. Olha, é impressionante, por isso eu estou até sendo incisivo. Faça essa experiência. Simples. Só observa, sem julgamento. E se apercebe quem você é nesse estado. Somem os problemas, cara. É tranquilidade, é equilíbrio. Você sabe que eu tenho tido um pensamento que tem me incomodado de maneira sistêmica. Creia você ou não em reencarnação, não importa. Eu costumo imaginar e tento, de fato, eu sinto que nós vivemos um eterno agora. Pouco importa a época, o ano, não importa, é um eterno agora. E nós não vamos conseguir empreender nenhuma transformação substancial na gente se eu pensar no amanhã. Uhum. O dia que eu for pro Himalaia, lá com certeza eu vou. Vai nada. Nada. Assim, e um exemplo, a viagem de férias. Quando chegar lá, eu quero pôr o chinelo, deitar na rede, ponto. Não faço mais nada, vai ser maravilhoso. Não é verdade. Não é verdade. A felicidade, o equilíbrio está aqui agora. Exatamente. Hoje de manhã estava num local e uma funcionária que estava ali passou assim na minha frente reclamando, né? Nossa, mas já são 10 horas, o tempo voa, né? E eu fiquei observando, né? Porque falei assim, quem vive no passado e no futuro, né? É o ego, né? O tempo não existe. Você pode fazer esse exercício que estou propondo 5 minutos de você só estar observando, sem pensamentos, e você vai achar que ficou 3 horas. Tal é o estado de placidez e calma interior que você... Então, é uma prova. Tempo não existe. Nós criamos o tempo, né? E quando você vive pelo relógio, obviamente, né, você está em uma dimensão temporal. A gente, acho que já falamos, o Cristo, todas as falas que se conhecem do Cristo são atemporais. Ele vivia absolutamente no presente, né? Por exemplo, essa famosa frase, eu sou o que sou, né? É aqui e agora, não tem passado nem futuro. Eu sou o que sou. Percebe? Ele não descreve para trás nem para frente, né? Você sabe que você falou uma coisa agora que me chamou a atenção, por isso que você vê um conceito como a teoria da relatividade do Einstein, em que seguramente nós ainda vamos demorar, olha, você é otimista, uns 200 anos para a população inteira do planeta entender o que ele está falando. E é uma coisa que ele já falou há 50 anos atrás, né?
É isso É mesmo. porque o tempo é relativo. Como o tempo é relativo? Nós não conseguimos conceber a relatividade do tempo Não. porque nós somos. A mente está no controle. A mente está na dimensão temporal. Exatamente, ela não consegue Isso. perceber isso. E o que ele propõe nesse capítulo que fala de iluminação, com um exercício tão simples, é você ir além da mente. É isso que ele fala. Viva além da mente, acima do tempo, acima do temporal. Onde? No atemporal, que você vai viver no estado presente. É um outro momento da É consciência. outro momento. E ele fala claramente no livro, a humanidade tem que avançar, temos que dar um passo, porque a mente nos vai destruir. Ah, sem dúvida. Né? Esse estado egoico vai destruir a humanidade. Sim, também Né? acho. Então, para evoluirmos como raça humana, temos que efetivamente dar esse passo. E o primeiro passo é muito simples. É isso que estamos falando. Pare, sinta quem você é através desse exercício. Simplesmente para e observa, sem nenhum julgamento. É fantástico. O que você passa a sentir é fantástico. Você descobre uma outra dimensão, que é a dimensão atemporal. É impressionante. E aí você trai um pulso, nesse estado, trai um pulso sobre algum tema, sobre você, pergunta sobre teus vícios mentais. Por exemplo, o julgamento, né? Nós temos um círculo vicioso, né? Somos viciados em julgar. Estamos sempre julgando. É a vestimenta, é o comportamento, é o penteado, é o sapato. Mas são ciclos repetitivos, né? Quando você alcança essa outra dimensão, você se livra disso. E é como tirar um peso de cima. Efetivamente você vive em um outro patamar. E isso dá direito a muita coisa. Por exemplo, não somatizar doenças. Né? Os problemas ficam mais leves. Os problemas já não têm a carga, né, tão pesada quanto quando você está mentalmente nessa dimensão. Né? Por quê? Porque você observa a vida de um outro ângulo. Você passa a ser observador mesmo da vida, né? É? Você vive ela, mas você também a observa, né? Exatamente. Você não está tão mergulhado assim na matéria que você não consegue enxergar o que está à sua volta. E você abandona um pouco esses desejos egoicos, né? Desejo um pouco, abandona um pouco, não, abandona mesmo, né? Ah, se eu estivesse lá, eu quero ir para lá. Você passa a viver bem onde você está, que é muito diferente. Né? Ah, eu gostaria de ter um carro X, Y. Isso fica para trás, você fica em um outro patamar. Tudo serve à vida. Então, realmente, olha, esse capítulo é fantástico. Ele te coloca assim, no ponto de largada para uma nova vida. Né? E está logo no início do livro, né? Então, assim, mastigar isso profundamente e entrar, né? Entrar nessa dimensão é algo assombroso. Eu confesso que eu tenho alguma dificuldade até em expressar um pouco qualquer pensamento com relação a isso, porque, a meu ver, isso só vai fazer sentido quando é praticado. Só. Porque senão a gente acaba com uma perfumaria, né? Exatamente. Falando várias coisas, tentando entender, mostrar, justificar, mas é necessário que se dê esse passo para a gente poder caminhar. E então, de verdade, eu achei até bacana que você falou bastante, porque para mim eu acho que é uma questão é íntima. É íntima. E te digo mais, de repente você até pode demorar um pouco para sentir essa diferença de estado, né?
porque eu já li esse livro já faz tempo. Sim. Eu não tinha chegado no estado que eu cheguei agora relendo esse capítulo, né? Eu fazendo a prática, eu tive um sobressalto. Puxa vida, de fato, né? Eu não sou o pensamento. De repente veio essa tomada de consciência muito forte, né? De você sentir que há algo atrás do pensamento. Né? O pensar, aquele barulho, aquele ruído permanente, né? Desses pulsos que ficam, né? As famosas preocupações. Né? Você preocupa, né? Você preocupa, e quem faz isso é o pulso mental. Né? Na hora que você toma conta do estado presente, tudo isso some. A preocupação não tem sentido. Então você fala assim, amigo, quem comanda esse pulso? Por que eu tenho o vício de pensar, quando o pensar teria que ser utilizado pela minha consciência apenas? Sim. Né? E aparentemente esse estado que esse autor vive, né? Se você vê ele falando, né? A forma com que ele se comporta, a forma com que ele recebe uma pergunta, por exemplo, o processo é diferente ao que nós somos. Você percebe claramente que ele está por inteiro ouvindo a pergunta. Depois que a pessoa terminou a pergunta, ele tem um espaço, ele vai pensar na resposta e depois vem a resposta. Sempre há um silêncio entre a pessoa terminar a pergunta e ele começar a resposta. Há um espaço de silêncio, que é o estado onde ele está realmente pensando. Então, no momento anterior, ele estava totalmente em estado observativo, recebendo a pergunta. Coisa que nós ainda não alcançamos. Né? A gente está ouvindo, mas há um ruído interno que já está formulando a resposta. Exatamente. Né? Isso te mostra que temos vícios, né? Vícios de ansiedades, né? E esses pulsos de sermos muito rápidos, né? Quando o estar presente é um presente, né? Você brinda esse estado de presença, consciência presente, se brinda isso, dá um presente para outro ser humano, recebendo o que ele está colocando. Eu acredito que, na pior das hipóteses, se conseguirmos de alguma forma aliviar um pouco a carga da vida, né? Aliviar um pouco o sofrimento, a angústia, muitas vezes o desamparo, ou a sensação de desconfortável que a vida te coloca, eu creio que você conseguir observar de uma outra forma, talvez dê um novo significado até à sua própria existência. Não tem a menor dúvida. Olha, eu vou voltar a insistir assim para quem nos está ouvindo, né? Faça esse exercício. Senta e só observa, mas sem julgamento, sem aquela voz que está dizendo a cortina é branca, olha o vento mexendo. Não, só observa. E entra nesse estado de silêncio apenas de observar. Talvez seja difícil de início, mas com um pouquinho de prática vai conseguir. Eu te garanto, um pouquinho de prática você consegue. Aí entra na tua vida. E em alguns momentos durante o dia, faça o exercício. A cada 3 horas, 4 horas, senta num cantinho 1 minuto, 3 minutos de presença e só observar. Você vai ver como a tua vida começa a ficar mais leve. Tudo começa a ficar mais leve. Estados, por exemplo, de ansiedade, estados de raiva, né? Se você está agitado, tudo isso começa a mudar. 3 minutos. Então, assim, é um exercício
fantástico para tornar teu dia mais leve. Faça a prova e você vai ver como tudo começa a ter um prisma, você começa a olhar a vida num prisma diferente, né? E isso vai te colocar, a cada exercício você vai avançar. E avançando, né, cada vez mais vai ser mais fácil você entrar nesse estado de consciência presente. E você saber realmente quem é você. O teu, né, A essência, né? a tua essência, e você vai começar a distinguir teus pensamentos. Porque você não é o pensamento, você é a essência, você é consciência. Esse sou eu, não é o pensamento. Então, esse pensamento crítico, que xinga, esse não é você. É isso aí. Agora, vale a pena. Vale a pena porque é muito interessante. A experiência de você sentir, mas sentir exatamente que você não é o pensamento é revelador. É realmente você abrir uma porta, um portaço, né? Você abre sabe, você entra num campo absolutamente fértil, novo. Muito bom. É isso. Vamos em frente. Beleza.